Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Olha só, eu vou ser obrigado a confessar. O TSE deu um mole, assim, colossal, sabe? Essa investida contra o Bolsonaro e essas últimas investidas foram as mais deploráveis possíveis, né? Tinha outras formas mais legítimas de você, de fato, acabar com esse tumor totalitário sectário que está levando o Brasil a uma metástase chamada bolsonarismo. Agora, por que o TSE deu esse mole, cara? Deu esse presente pro Bolsonaro? Eu não consigo chegar a outra conclusão. Parece que é burrice mesmo. Parece que, sei lá, o Olavo de Carvalho tinha razão ao se referir a esse povo. Esse povo não tem conhecimento de cultura no sentido, sei lá, de analisar como seria a resposta da sociedade diante de alguns eventos, de algumas decisões. Não tem, sabe, estrategistas ali. Não existe pessoas capazes de meditar sobre a realidade e criar antevisões. E aí acharam que, numa tentativa de se lançarem como, sei lá, um tipo de poder absoluto, né? Que aquela movimentação lá que a Carmen Lúcia votou com o relatório assim cheia de ressalvas, assustada, pô, aquilo ali foi um presente para a candidatura do Bolsonaro, cara. Agora é possível sim acreditar em virada. Agora é possível. Isso foi uma facada. A facada que esse povo está querendo aconteceu ontem. Uma facada psicológica, obviamente, mas acima de tudo uma facada. Deixou parecer que eles estão mascarando algo. E que o algo que eles estão mascarando que é obscuro, com finalidades espúrias. Assim, encaixa direitinho com a narrativa dele. Cara, será que eles nunca pararam pra pensar que encaixa direitinho com a narrativa deles, velho? Meu Deus, isso é burrice, velho. Sabe, é burrice. Olha, o TSE, assim como as cortes brasileiras de modo geral, eles conseguiram, depois de deixar quase 20 anos nadando de braçada, eles finalmente perceberam que o bolsonarismo não é um grupo político. Esse bolsonarismo que ele começou com as viúvas da ditadura que se manifestavam na década de 90. Fala, aquilo lá que era bom, naquela época era bom, né? Assim, as pessoas viveram ali quando eles tinham 20 e poucos anos, na época do milagre econômico. Então eles acharam que aquilo ali era um momento apoteótico do Brasil, entendeu? Começou ali, mas deixaram nadar de braçada. Permitiram o absurdo desde o início e chegou num lugar onde esse absurdo ele já estava se instalado na percepção da sociedade de modo geral. E a partir do momento que você quiser se levantar contra isso, seria impossível. A sociedade já está totalmente. Hoje o Bolsonaro já ressignificou os valores do brasileiro. Entendeu? Ninguém percebe o Bolsonaro como ele de fato é. Cara, ele tá triunfando igual os grandes totalitários da humanidade. É assim que eles ascenderam ao poder, meu Deus do céu. É com as pessoas acreditando que o que eles fazem não tem nada demais. E aí eles são eleitos. Cara, gente, olha, se o Bolsonaro consegue virar isso aí dia 30, mano, eu quero ver o meu amigo Cauê, que às vezes entra na live, e falar que é um exagero quando eu falar que eu vou começar a querer mexer em papelada de asilo, pra pedir asilo. Quero ver ele falar que é exagero. Quero ver ele falar que é exagero depois que, se o Bolsonaro for reeleito e tudo que passar, que vai passar a acontecer no Brasil com o Bolsonaro reeleito. Gente, presta atenção. Eu vou mandar uma rede pilha pra vocês aqui. Isso parece meio que já exaustivo. Eu já falei isso muito, tá? Mas se vocês não entenderam isso, eu vou falar mais uma vez. Não é só a esquerda que considera o Bolsonaro um sujeito totalitário, indigesto, intransigente, que nega a política, que nega toda e qualquer forma de governo, que nega o contraditório. Não é só a esquerda que pensa isso, não. É o mundo ocidental por inteiro. Todos os chefes de Estado, que, né, União Europeia,
o bloco ocidental, de modo geral, todos eles, cara, todos eles veem o Bolsonaro como um sujeito que abala as estruturas da democracia liberal. Isso é um fato. Isso é um fato, tá? Se o Bolsonaro for reeleito, a gente já vai começar a ter uns... Olha, pode anotar, tá? Se for eleito, a gente vai começar a ter uns bloqueios, né? O Bolsonaro com esse alinhamento ao Putin, a coisa vai ficar amarga, né? Os organismos internacionais estão acreditando que o Bolsonaro não iria ganhar, mas o TSE fazendo isso é capaz de dar grandes chances. Agora abriu possibilidades aritméticas do Bolsonaro ser eleito, não apenas lógicas como era antes. Né? Porque dois candidatos, se um não ganha, outro, se um perde, o outro ganha. E vice-versa. Então, logicamente, o Bolsonaro tinha chance. Mas agora eu já estou começando a acreditar que as chances são reais e aritméticas também, não apenas lógicas. Agora, o que o TSE tinha que fazer? Cara, TSE, né, percebeu o absurdo só agora? Sabe o que vocês teriam que fazer para a coisa soar de uma forma legítima e ser legítima de fato? Tá? Vocês deveriam fazer um dossiê do Bolsonaro, contando o que ele foi, o que ele é e o que ele vai ser. Oferecer isso aos tribunais internacionais, que o Brasil é signatário. E se for reforçado, porque vai ser, a gente sabe que vai, se vocês descreverem objetivamente o que foi o Bolsonaro no governo dele e a sua trajetória pregressa, vocês vão obter sim uma condenação de que ele representa um mal para a civilização, porque ele distorce os valores, ele é um sujeito que ele utiliza de gatilhos ultrassensíveis, universais, né, e cria toda aquela ideia de que estamos diante de uma ameaça diabólica, e que se não for por ele, a gente vai estar fadado consagrado aos demônios, né? É assim que a Michelle falou, né? Eu não tenho culpa de que qualquer corte internacional condenaria Bolsonaro. Não tenho dúvidas disso. Todas elas. Todas. E aí, de posse desses reforços, desses endossos a esse dossiê, é impugnar a chapa. Ponto e fim. Dá um strike logo nessa porcaria. Dá um strike. Ai, mas isso é um absurdo, é ditadura, é democracia. Ó, em 2020 eu trabalhei aqui para a candidatura de Jean Pruca, depois vocês pesquisam aí o resultado. A candidatura, só teve 2 candidatos, né? A candidatura da oposição foi impugnada. Ué, se existe motivo, se existe cortes, se existe tribunais que chancelam, que... né, fulano de tal, esse grupo político não pode participar das eleições. Tem irregularidades, tem sabe, tem tudo isso, né? E inclusive tem, no caso do Bolsonaro, dados e não abstrações e não assim especulações. Existem dados que o Bolsonaro ele é corrosivo a qualquer tipo de civilização. É dados, meu irmão. Não é especulação de nada, é dados. Não existe nada no campo da imaginação. Não, será que o Bolsonaro seria assim numa pandemia? Vamos supor que teve uma pandemia. Vamos supor que vai vir uma pandemia aí. Como que seria esse cara diante dessa pandemia? Será que ele faria conspirações? Será? Não. Será que ele faria... Será que ele ia cuspir, pisotear nos cadáveres, fazendo, sabe, sendo extravagante, tripudiando, tá de Covid, não sei o quê. Será que esse cara ia fazer isso? Será que ele ia fazer festinha de moto? Sabe, da forma mais objeta, assim, o mundo todo perplexo. Chefes de estado todos assim, meu Deus. E agora, velho? A gente tá aqui, ó. Tá morrendo do nosso povo aqui o score de 4.000 por dia. Tá morrendo. Um chefe de estado normal, né? Perplexo com a pandemia. Aqui em Valadares, todo mundo de motinha. Mito. Festinha. Em meio à pilha de corpos.
promovendo a aglomeração que todos os protocolos científicos falavam, olha, não é o momento para isso. Foi conspiração do início ao fim, né? Não é imaginação, gente. Aconteceu, a gente viu. O Bolsonaro, ele representa o que há de pior. Não é abstração. Então, é possível sim considerá-lo inapto para o cargo com tudo o que ele foi quando ele sentou e teve autoridade enquanto presidente. Só impugnável, é só aqui, acabou. Mas não. Sob o pretexto da liberdade democrática, vamos deixar esse sujeito levar a nossa sociedade à ruína. Vamos deixar. Vamos deixar esse cara fuder tudo, mano. Vamos deixar esse cara fuder tudo. Vamos deixar ele ferrar com tudo, né? Porque, afinal de contas, ele fala o Deus, pátria e família, né? Acabou. O outro lá é aborto, é droga, né? É. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu.